Elas estão sempre no topo do ranking das reclamações. Difícil achar quem nunca teve um problema com uma empresa de telefonia. E esse é o assunto de hoje no nosso quadro É o Seu Direito. A repórter Juliana de Paula conversa ao vivo com um especialista lá no nosso estúdio em Campinas. Oi, Ju, bom dia para vocês. Oi, Ivan, bom dia a todos acompanhando o BTV da gente. Doutor Anderson Gianetti, especialista advogado e também especialista em direito do consumidor, de volta aqui com a gente. Bom dia, doutor. Bom dia, é sempre uma satisfação estar aqui na VTV da gente. E esse assunto tem como dar dor de cabeça. Difícil você ir de casa não ter passado por isso, né? Por essa encheção, enfim, por tantos problemas envolvendo telefonia, né, doutor? E quais são os nossos direitos numa situação como essa? E eu queria já começar falando com o senhor o seguinte, em relação a esses combos, melhor estilo fast food ali, né? Querem empurrar tudo para o consumidor. Isso é legal? Isso é interessante para o consumidor? Às vezes eu quero só uma linha de telefone, só um celularzinho ali, só esse contrato, e eles querem querem que eu compre televisão, fixo. Como funciona isso? Pois bem, Juliana, você sabe que o Procon de Campinas, que é um dos mais antigos do Brasil, completou 40 anos no ano passado, né? O de São Paulo tem 41 anos, são os dois Procons mais antigos. Há mais de 40 anos que a telefonia é campeoníssima de reclamações. Alguma coisa está errada, você não concorda? Faz 40 anos que todo mundo reclama. O que mudou nesses 40 anos? Mudou que os métodos de comunicação, assim como a nossa televisão, né, mudou de analógico para digital, né? Então hoje, depois do advento da internet, que é relativamente recente, tem uns 20 anos que tem internet, nós começamos a ter chamadas também de áudio e de vídeo via Wi-Fi, via internet, via wireless, esses aplicativos, né? WhatsApp, Messenger, enfim. E aí, isso tudo trouxe uma queda na arrecadação das operadoras de telefonia, porque você não está mais usando o telefone fixo para ligar, está usando o WhatsApp, por exemplo, né? Que a princípio você só paga o custo da banda larga que você está utilizando na sua residência. Em virtude desta queda de arrecadação, passaram a ser oferecidos os combos. Não é? O que é isso? Você só quer uma linha de banda larga para ter internet, mas acaba sendo mais vantajoso você adquirir também o telefone fixo, que ninguém mais quer, e uma TV a cabo. Esse combo, ele fica mais barato do que se você contratasse separadamente. Não é ilegal, só que se você for contratar só a banda larga ou só o telefone fixo, talvez saia mais caro do que se adquirir no combo. Certo. E você aí de casa tem alguma dúvida, aproveita para mandar para o nosso WhatsApp, anota aí o telefone, é o 988-19-8000, 988-19-8000, a gente quer também sua participação. Doutor, em relação, todo mundo também tem um problema sério com o call center, né? Liga lá para pedir alguma informação, coisinha rápida. Tem alguma lei que nos assegura de alguma forma, enquanto consumidores, em relação a esse atendimento tão demorado, por exemplo, desses profissionais? Sim, desde o ano de 2006, né, já faz 12 anos que tem o chamado decreto dos call centers, que tem algumas obrigações que todas as operadoras têm de cumprir, não é? Primeiro que você tem que ter um fone gratuito para você reclamar, você tem um prazo máximo de 1 minuto, desde a escolha do menu, da opção que você quer fazer, 1 minuto para ser atendida, preferencialmente por alguém de carne e osso. Na prática, as operadoras colocam uma secretária eletrônica que vai desfilando um menu de opções. Disque 1 para contratar, Disque 2 para aquilo. Geralmente, o reclamar é o 9. Então, não fica perdendo tempo ouvindo. Vai no 9, que geralmente já é falar com uma pessoa de carne e osso. Da hora que você escolheu a opção, não é? Eles têm mais 1 minuto, no máximo, para transferir para uma pessoa que converse com você. Então, realmente, se não cumprir este 1 minuto, estão sujeitos à multa. A Anatel, fone 1331, dá para ligar para reclamar, para que seja aplicada uma multa que a operadora não está te atendendo no prazo correto. Anota esse número, né? 1331. 1331. E tem também os PROCONs, não é? Os PROCONs da sua cidade, geralmente o fone é 151, o fone para reclamação no PROCON contra uma operadora que não está atendendo dentro do prazo máximo de 1 minuto. Tem questões, Juliana, que antigamente a gente tinha maior dor de cabeça. Eu quero cancelar, por exemplo. Não aguento mais esse plano de telefonia, uma bomba, não quero mais saber, quero cancelar.
Antigamente, as operadoras te mandavam para uma supervisora, para alguém lá tentando te convencer, dar um prêmio. Olha, você vai ganhar tickets do cinema, você vai ganhar um bonezinho, uma camiseta, um espelhinho e um pente, não é? Sim. Enfim, para poder se manter no plano. Hoje, se você pedir, eu quero cancelar, o cancelamento tem que ser imediato, se for feito por voz. Se você entrou pela internet, no site da operadora e pediu o cancelamento, ele tem que ser feito em 48 horas. Você surtou, não quer mais saber desse plano, cancelamento imediato, se ligou no 0800 da operadora. E tem mensagem chegando, Renan de Campinas pergunta em relação... Eita, essa pergunta do Renan, acho que é de um monte de gente. Sobre telemarketing, aquelas ligações que a gente recebe a cada 1 hora. E o que a gente pode fazer enquanto consumidor? Tem algo que eu posso fazer para impedir essa perturbação, doutor? Tem sim, claro que tem. Primeiro assim, tem que fazer uma diferença entre a propaganda da própria operadora que você contratou e a de outras operadoras que querem te levar lá para a base delas, né? Com relação à sua própria operadora, você tem o direito de exigir, de solicitar que não sejam enviadas propagandas pelas mais diversas formas, por e-mail, mala direta, telemarketing. Você tem o direito de exigir na sua operadora com a qual você tem contrato que não sejam enviadas propagandas aí de novos pacotes. Com relação às operadoras com quem você não tem contrato, anota aí o site do Procon de São Paulo, procon.sp, de São Paulo, sp.gov.br. Lá tem um link referente ao bloqueio das operadoras de telemarketing. Se você está recebendo ligações de uma operadora que não é a sua, você entra no site do Procon de São Paulo, preenche o cadastro lá para o bloqueio do telemarketing. Nesse bloqueio você vai ter que dar os seus dados, o número do telefone que está recebendo essas ligações chatas. Pode ser mais de um telefone, um fixo, um celular, enfim, e também o seu CPF. A partir do cadastro, não é, da sua inclusão do seu nome, dos seus dados nesse cadastro do Procon de São Paulo, as operadoras têm um prazo de 30 dias para não mais, elas vão se adequar e incluir o seu nome numa lista que não é para enviar ligações. Se enviar, Procon 151 para que sejam aplicadas multas nessas ligações inoportunas. E mais perguntinhas chegando aqui, doutor. O Jefferson do Guarujá diz que pediu uma linha de internet e telefone. Cancelou antes de dar 7 dias e mesmo assim a operadora, que eu não vou falar aqui o nome, tem mandado fatura sem ele usar o serviço. O que fazer nessa situação? Bem, pelo artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, viu, Jefferson, você não é obrigado realmente, toda a contratação feita fora do estabelecimento comercial, ou seja, por internet, por telefone, você tem o direito de desistir da contratação dentro do prazo de 7 dias. Se você cancelou dentro desse prazo, guarda o protocolo, se for por e-mail, guarda a mensagem de texto, enfim, para você se resguardar, faça uma reclamação no Procon aí do Guarujá, porque num prazo máximo de 10 dias úteis, muito provavelmente a operadora vai acabar cancelando essas cobranças. E lembrando, viu, se acontecer, Juliana, de você pagar uma dessas cobranças indevidas, você tem um prazo de 3 anos para reclamar, né? E para pleitear, quando você paga indevidamente algo que não deveria ter pago, você tem o direito de receber em dobro o que foi pago indevidamente. Então, talvez uma alternativa seja pagar a conta, reclamar no Procon para receber em dobro. Qual é a aplicação financeira que rende 100%, hein, Juliana? Então, o erro da operadora em enviar uma cobrança indevida, se cancelou a compra dentro de 7 dias, não tem que mandar cobrança nenhuma. Ao continuar enviando cobranças, tem essa opção. Ou reclama no Procon para cancelar a cobrança, ou paga essa conta e reclama no Procon do mesmo jeito para exigir a devolução em dobro do que foi pago indevidamente. Doutor, mais uma pergunta aqui. Samuel de Hortolândia. Ele fala o seguinte, ele conta uma história, que ofereceram para ele um plano maravilhoso, a própria operadora dele, isso foi pelo Televendas, e aí isso não aconteceu. Quando ele foi na loja física para ativar esse plano, falaram que na verdade não existia aquele plano. O que faz numa situação dessa? Por que é importante a gente, por exemplo, o que a gente precisa fazer, na verdade, para se resguardar? O Código de Defesa do Consumidor estabelece, Juliana, que toda informação suficientemente precisa tem valor de contrato, mesmo que seja uma informação verbal. Qual que é o problema de eu exatamente provar que aquela informação que foi feita verbalmente realmente existiu? De que maneira que você prova?
as operadoras são obrigadas a guardar as gravações das ligações que foram feitas com os consumidores, não importa se foi o consumidor que originou ou se foi a operadora que originou a ligação. São obrigados a guardar por 180 dias. Então, guarde, se possível, o número do protocolo daquele atendimento. É claro que esse é um exercício de numerologia, né? O número de protocolo é uma coisa feita para você errar, não é? Mas uma coisa que você falou também que eu achei interessante é a gente pedir o contrato. Pede o contrato, de tudo por escrito. Eles são obrigados a enviar tudo por escrito, essa contratação. Ao receber o texto do contrato, se houver qualquer informação que está em desacordo com aquilo que você acha que foi oferecido, né, exige a gravação. Eles são obrigados a manter por 6 meses, 180 dias, todas as gravações dos seus contatos telefônicos. E caso não tenham a gravação, eles não vão ter como provar que o que você diz é verdade, né? Ou deixa de ser uma coisa verdadeira. Reclamações PROCON 151 ou Anatel 1331. Tem um canal muito interessante também, que é o site do Ministério da Justiça. Também tem tido muito êxito para resolver online os problemas das maiores operadoras. É o consumidor.gov.br. É um link que dá para reclamar online, pela internet, pelo smartphone, consumidor.gov.br. Chuta o pau da barraca lá no consumidor.gov.br e exija ou a gravação ou o contrato que prove que aquilo que foi prometido não está sendo cumprido. Muito obrigada, doutor, pelas orientações, pelas dicas e pelas estratégias que ele ensinou. Eu tenho mais uma dica, viu, doutor? Se você não costuma anotar o protocolo, grava. Ligou para você, você começa a gravar. Já coloca ali no gravador, que aí você tem uma prova. É uma boa também, né, doutor? Com os smartphones hoje dá para gravar tudo, né? A gente tem que utilizar essas ferramentas, né? Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Volte sempre ao VTV da gente. Eu que agradeço. Um forte abraço aos espectadores do VTV da gente. Até a próxima, se Deus quiser. A gente volta com você aí no estúdio. Obrigada, Ju. Obrigada, doutor Anderson, também pela entrevista. Uma boa tarde para vocês.